Fala pessoal, estamos aqui na LG Sistemas com mais um vídeo para vocês e hoje com um software aqui muito importante aos técnicos iniciantes aí e aos usuários residenciais que está com problema no seu SSD, no seu notebook ou desktop, e fizemos um teste aqui, uma análise, num SSD de um cliente, e ele estava totalmente travado, o SSD, ele travou a vida útil mesmo dele, Já tinha mais de 8 anos o SSD, só que tinha alguns arquivos importantes aí para estar recuperando, Então, se você se deparar com um problema desse de ter que recuperar o arquivo, você não vai fazer formatação nenhuma, não vai tentar formatar nada quando dá erro no disco, tá? E nem regravar o sistema, porque se você for regravar o sistema operacional com um problema no SSD, ele não vai fazer a execução da instalação do sistema operacional e aí ele vai travar e você vai perder todos os dados que está nele. Então, o que nós recomenda? Você retira esse SSD desse equipamento, coloca num desktop de uso seu do trabalho e aí você vai passar o software, para fazer a recuperação dos arquivos do cliente, tá? E então é bem simples, pessoal. Você vai fazer a instalação do software num HD primário ou num SSD, E aí você vai colocar o SSD do seu cliente em segundo estágio, Você vai deixar ele como escravo do primário, tá? E aí o que você faz? Você vai executar o Remo, que é o software de recuperação, e fazer a recuperação do disco 2, tá? Você que não entende, não tem conhecimento em informática, eu estou tentando explicar de uma forma mais fácil a ser entendido, Mas se caso você não tiver conhecimento e for um usuário residencial, é viável você procurar uma empresa, uma assistência técnica na sua cidade, um profissional de sua confiança e pedir para fazer a recuperação dos arquivos. Por quê? Já vimos problemas aí de usuários residenciais de colocar o SSD ou HD num outro equipamento, num outro desktop e executar de uma forma incorreta e travar de vez o disco e não consegue mais recuperar, tá? Ou vai mexer no sistema operacional para reconhecimento de disco, acaba deletando tudo. Então, se não tiver conhecimento, nem mexe nesse tipo de serviço, que você vai perder os dados. É mais viável você procurar um profissional. Pelo contrário, se você tem um pouquinho de conhecimento, só instale o sistema operacional, instale o software Remo e aí você vai vai instalar o SSD, E aí você executa ele e faz a recuperação dos arquivos. Lembrando que conseguimos fazer algumas recuperações de SSD que estava com erro no disco e ele conseguiu fazer com que o disco voltasse a funcionar aí em torno de 20 a 30%. Então o que você faz com esse SSD? Se você tiver uma case, você pode usar ele como um externo só para fazer transferências de dados. Às vezes você está com muito equipamento na sua empresa, então você precisa de armazenamento rápido, então você coloca numa case e aí você faz a transferência de dados nesse SSD, não precisa descartar, jogar fora, Lembrando que se for de seu cliente, você peça a eles, caso ele for jogar fora, você solicite a ele se ele pode estar doando para você e aí você vai deixando esses armazenamentos. Uma case é baratinho, Que nem nós da LG Sistemas tem base aí de umas 500 case no nosso laboratório, E tem cases aí de 12, 15 GB e sempre marca, Sempre marca na case o armazenamento, porque fica mais fácil para você estar trabalhando, armazenando dados, fazendo transferências,
E então, voltando aqui, pessoal, no software de recuperação, após ele fazer a recuperação dos dados, o que você faz? Já cria uma pasta, salva os arquivos e solicite ao seu cliente, né, um pendrive ou HD externa para você fazer a transferência. Já sei que vai ter vários profissionais perguntando qual o preço a cobrar num serviço desse. Em média, R$ 150 é a recuperação de dados, tá? E se passar de, por exemplo, se tiver que fazer uma recuperação de um HD de 1 tera, um exemplo, e você tiver lá 500 GB, aí vai muito da empresa, né? 500 GB de recuperação aqui na LG Sistema, você vai gastar em média R$ 600, tá? Então você faz um cálculo em cima do tempo de serviço que vai ter que ser executado, e lembrando que todos os gastos de software, tempo, você não tem que cobrar do seu cliente, você tem que cobrar somente o serviço de backup, de recuperação, né? Porque já está travado o disco dele, então já tem um alto custo num serviço desse. Então varia nesses valores aí para você ter sempre a confiabilidade do seu cliente e tá sempre ganhando clientes, porque você está fazendo um serviço com 100% de qualidade. Tá ok? Então é isso aí. Mais uma informação para vocês da LG Sistemas. Dá um joinha e inscreva-se no canal LG Sistemas. E até a próxima, pessoal.